Tá Vamos fazendo embora. faxina. Tudo bem. Tudo bom? Luiz, eu tô com uma dúvida, cara. Boa parte da dúvida. Tô ouvindo teu volume um pouquinho baixo. Eu tô ouvindo o teu volume um pouquinho baixo. Melhorou agora? Não sei se é o meu áudio ou se é o teu áudio. Fala aí Melhor novamente. agora? Tá do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu consigo Tá. aumentar Eu aqui. Segura aí. já tô escutando você muito alto. Mas vamos lá, Eu vamos baixar embora. aqui. Diz aí, que eu posso te ajudar Então, hoje. Luiz, eu tô fechando um contrato com a empresa que está migrando para cá. E essa empresa ela tem uma meta bem interessante aí, de 400 contratações por ano, que dá mais ou menos aí 35 a 37 ao mês, e dá entre 1,7 a 2 pessoas por dia. Então, oi, Ô, Manuel, segura um tô. momentinho aí. Tu tá usando fone de ouvido? Tira o fone de ouvido, vê se fica melhor que o teu áudio. Fala novamente, Como é fala um pouquinho mais perto melhor? aí. Perfeito agora. Então Para vamos mim lá. ficou perfeito. Ficou bem mais. Vamos lá então. Eu estou fechando um contrato com a empresa. Bom dia, pessoal, primeiramente, né? E a empresa ela tá Bom com dia. um desafio aí para mim. Então já aproveitei até a folga para entrar na mentoria porque ia dar certo. Não consegui chegar desde o comecinho, desde a primeira, mas boas partes aí já foi respondido na conversa anterior. Estou aí com uma meta um pouquinho ousada e de certa forma existe capacidade produtiva para isso. Mas essa meta, essa empresa ela espera que eu contrate, por exemplo, 420 pessoas no ano, que dá aí uma média de 35 a 37 ao mês, que dá uma média de 1,7 a 2 pessoas ao dia. Claro que, como a gente está falando de seleção e recrutamento, não tem como a gente fazer de massa, assim, uma, duas recrutamentos no dia, porque além de ser uma coisa absurda, por assim falar, é uma coisa que, como é que se diz? Reduz drasticamente a qualidade se você não tiver a atenção necessária, o carinho necessário para todo esse processo aí de recrutamento. Então, eu queria saber como é que eu posso utilizar da ferramenta que já estou aprendendo, já estou desenvolvendo e tudo mais aí, para eu poder potencializar a qualidade dessas minhas contratações em massa. Show de bola. Vamos lá. Tu tem ideia mais ou menos de quantas. Como é que eu posso falar que a pergunta correta? Quantos tipos de cargos são Sim, essas o vagas? cargo é porque assim está abrindo uma empresa aqui para Paraíba, né? Essa empresa é do Sudeste, ela Uhum. vai vir para cá. Então ela como é que eu posso dizer, tipo uma Stone da vida, ela está pegando o mercado aos poucos. Então a priori essas vagas são para perfil comercial, né? Então a gente vai ter ali questão da influência, um pouquinho da dominância, o critério de vendedor normal, né? Que vai ter, claro, negociar, entrar em contato com os clientes, prospectar e tudo mais, né? Então, tudo o perfil que eu preciso, eu Beleza. já sei mais ou menos. A questão é, ainda que eu saiba o perfil e ainda que eu saiba o tipo de pessoa que eu quero recrutar, isso ainda vai me gerar, nessa contratação em massa, por assim dizer, uma certa queda na qualidade se eu não tiver cuidado. Então, eu queria saber de uma forma mais direcionada como é que eu posso usar o DISC para potencializar isso daí que está sendo feito. Vamos lá. Primeira coisa que tu tem que fazer: criar a descrição desse cargo dentro do sistema. Esse é o primeiro passo. Tá? Você criando essa descrição de cargo dentro do sistema, você vai ganhar mais celeridade nesse processo seletivo. Porque, exemplo, eu vou pegar lá 10 candidatos. Primeira coisa que eu faço é mandar o link do questionário para esses 10 candidatos. Quando eu mandar o link desse questionário e as pessoas responderem esse link, eu já vou ali, lógico, preciso validar, né, se deu tudo certo, e eu já vou ali fazer a correlação daquele cargo com o perfil daquela pessoa. Isso já vai te dar um ganho gigantesco. Primeira coisa, se você está dentro do processo seletivo, o DISC não vai te ajudar a dizer se a pessoa tem um conhecimento teórico ou as habilidades necessárias para aquele cargo. E aí você vai ter essas informações com o currículo. E aí, exemplo, não vai ser o DISC que vai te ajudar. Aí a parte de conhecimento e habilidade. Beleza. Na parte do comportamento, para você ter mais assertividade e errar o mínimo possível na contratação,
aí sim você pode colocar a descrição de cargos com o perfil. Porque se você precisa de um perfil mais comercial, você já sabe que é um perfil mais influente e mais dominante. Ou um pouco mais também de estável, para poder, de repente, também se colocar também no lugar do cliente, ter essa sensibilidade, ter essa paciência também de falar com o cliente, para não só pensar em venda, 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 e esquecer também o cliente do outro lado, com um pós-venda. Mas você, nesse caso aí, necessariamente, não precisa que ele tenha um perfil muito alto em termos de conformidade. Então, o que é que acontece? Todos aqueles que chegarem até você, que a conformidade estiver em primeiro lugar, ou a estabilidade estiver em primeiro lugar, e a conformidade estiver em segundo lugar, eles já vão te dar indícios que essas pessoas elas vão ter um pouco mais de dificuldade para executar essas atribuições. Então, só aí já dá um ganho gigantesco. Porque se tu for fazer toda vez a entrevista, de conversar, de fazer várias dinâmicas, para tu conseguir ter essas informações, aí sim tu vai perder muito mais tempo. Então, exemplo, eu tenho uma vaga, vamos lá, 2 vagas por dia, um exemplo. E eu tenho lá 20 currículos. Eu já posso pegar esses 20 currículos, mandar o questionário, respondo o questionário, e eu já posso fazer a correlação da pessoa com a descrição que eu já tenho pronta. E eu vou eliminando aí já. Para quê? Para que eu possa fluir e ganhar tempo. Então, se tu tem a pessoa que tem o conhecimento adequado que você necessita, tem a habilidade necessária que você necessita, tem os comportamentos adequados que você necessita, o que ela vai começar a desenvolver já na empresa é apenas os conhecimentos daquela empresa. As diretrizes, o que ela precisa fazer naquela empresa, mas ela já tem de forma natural os comportamentos que a empresa necessita. Então, tu vai errar muito menos se tu fizer isso. Entendi. Tá? Olhando para o DISC. Não estou te dizendo que é só isso, tá? Mas a gente falando do DISC. Do DISC em si. E eu não sei também se tu já estava com a gente, eu acho que não. Tem uma aula na nossa mentoria que é como aplicar o DISC no processo seletivo. Não sei se você já chegou a ver essa aula. Se não me falha a memória, é a aula 37. Se não me falha a memória. É a aula 37 do módulo 9. Onde tem 2 alunas, tá? Que é a Cristiane Neiva e a Solimar, ambas da Bahia, tá? Cristiane Neiva trabalha no Banco Sicoob, só fazendo processo de recrutamento e seleção. Ela faz, para você ter ideia, tem dia que ela faz 20, 30 por dia. A Solimar, ela já faz esse trabalho que você faz, ela já é contratada por empresas para fazer esse trabalho. Tá? Ela só atende pessoa jurídica e ela trabalha nessa pegada. Então, elas deram uma aula para a gente, dentro do nosso curso, do avançado, do DISC Advanced, de como elas fazem o processo seletivo com o DISC. Porque eu, Luiz Vicente, eu não tenho essa experiência prática. Eu tenho uma ferramenta, tenho conhecimento teórico, mas eu tenho os alunos que têm essa prática, que traz para a gente. Então, eu preferi, ao invés de eu dar essa aula, eu trouxe 2 pessoas, anos-luz melhor do que eu sobre esse assunto, para dar aula para a gente. E aí, é interessante também tu assistir essa aula, até para tu poder, de repente, ter mais insights. Além do mais, dentro também da comunidade, lá do Facebook, tem muitos analistas nossos que trabalham com esse serviço, que pode também te ajudar, te dar dicas, tá? E vão ter o maior prazer do mundo de te auxiliar também, para tu também ter mais essa celeridade nesse ponto. Não, as 2 mais. Ajudei? A questão é o seguinte, usando a ferramenta tudo direitinho, eu queria saber se eu precisaria enviar o relatório DISC, no caso, para essa pessoa preencher o relatório e emitir Não, então não preciso mais. Não. Maravilhoso, então. Olha só, é uma dúvida que alguns alunos têm. Luiz, eu mando ou eu não mando o relatório para a pessoa que está fazendo o processo? Eu não indico. Primeiro, a gente sabe que existe um custo por esse relatório. Não, a questão não é o relatório em si, a questão é não o envio do relatório. A questão é, por exemplo, com as perguntas que ele já responde dentro do processo seletivo lá, ele já consegue gerar as informações para se adequar naquele gráfico comportamental, para eu saber se ele já se adequa ou não, ou eu... Vamos lá. Não entendi. Para eu saber que o perfil ele se adequa ou não na vaga que eu estou ofertando, eu vou ter lá
por exemplo, que ele preencha lá aquelas perguntas, tudo direitinho. Eu queria saber se eu vou precisar gerar o relatório para que os dados fiquem no sistema ou se o próprio sistema já adequa com as perguntas que essas pessoas respondem. Vamos lá. Exemplo. Tá. Olhando para o DISC, tá? Se eu mando o link para ela responder o questionário, automaticamente vai ser gerado o relatório. Beleza. Eu posso gerar o relatório básico nesse primeiro momento, valido com a pessoa se deu tudo ok, com as respostas que ela colocou, tá tudo ok, beleza. Então, ali no básico, você já consegue fazer essa triagem. Exemplo, eu mandei para 10 pessoas. Eu não preciso gerar os 10 completos, não, ó, não aguenta, o bolso não aguenta. Então, ou seja, eu posso gerar 10, um exemplo, estou dando um exemplo 10, tá? Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 20, não sei. Tá? E aí vai ser o teu processo. Mas, exemplo, eu mandei para 5 pessoas. E eu só gerei o básico, que é de um relatório. O básico, beleza. Naquele relatório eu já sei se aquela pessoa tem as competências necessárias que eu preciso para aquela vaga. Ele já me dá aquela informação ali. Aí eu posso pegar apenas aquelas 2 ou aquelas 3 que elas têm o perfil que eu necessito. Aí sim, dessas pessoas eu posso gerar o intermediário ou das 2 últimas, de repente, gerar o completão, para eu ver realmente com mais precisão. Só para que eu possa realmente ter uma segurança maior e eu consiga fazer a correlação com o cargo. Agora, gerar os 10, um exemplo, eu não indico, não. Apesar que se você fizer isso para mim, eu vou achar perfeito. Quanto mais tu gerar, melhor. Eu não sou tão, né? Como é que se diz? Esqueci, não sou tão altruísta desse jeito, não. Conformista não consegue ser altruísta. Mas vamos lá. Por quê? Porque eu queria saber, por exemplo, no caso, se seria necessário só gerar o relatório para eu ter lá o gráfico da função da pessoa, né? Principalmente porque se eu quiser explorar mais alguns pontos, tem aquele perfil comportamental lá embaixo, ali no relatório, que eu consigo ver se ele agrega ou não. Claro que se eu pegar perfis conformistas, estáveis, em maior escala, no caso, eles não vão servir lá para aquilo que eu estou ofertando neste momento. Mas já que a prioridade é botar pessoas com perfis aí de vendas. Mas se eu pegar pessoas com dominância, é outras coisas, né? Mas aí, a outra pergunta que eu queria fazer era até qual é o ponto que eu posso considerar como mínimo aceitável para eu colocar essa pessoa para dentro em relação ao gráfico. Então, eu sei lá que tem os comportamentos, a correlação, o gráfico achatado e tudo mais. Eu sei que se eu tiver conformista e um estável, eu já vou pivotar esse cara, porque ele pode desempenhar bem o papel, só que ele vai sofrer um bocado até ele se adequar. Mas qual seria o mínimo aceitável dessa correlação de perfil para eu poder colocar essa pessoa para dentro? Olha só, essa resposta ela vai de encontro com quais são as atribuições dessa pessoa naquele cargo. Exemplo. Vamos dizer que... Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Só para você entender esse conceito onde eu quero chegar. Vamos dizer que eu vou contratar um vendedor externo. Tá? Um vendedor externo. Se ele tiver uma aderência aí de 80%, 85%, da correlação do perfil comportamental dele com o cargo, eu tenho aí 20% que eu posso ajudá-lo dentro daqueles gaps que está precisando alinhar para ele poder desempenhar ainda mais as habilidades daquele cargo. Beleza. Agora imagina eu pegar uma pessoa que vai trabalhar na área da saúde com cirurgia. Eu vou contratar um médico especialista em oncologia com cirurgia de risco, mais ou menos. Estou dando um exemplo aqui, tá? E eu vou correlacionar o perfil do cargo que eu preciso com aquele médico, porque tem vários médicos no mercado. Eu não posso pegar também qualquer médico. Não só é porque ele tem um diploma que eu vou contratar. Mas eu preciso correlacionar o perfil dele com esse cargo. Ok. Aí eu vou correlacionar, lá me diz que ele tem 80% de aderência àquela vaga. Então isso quer dizer que, olhando isso, lógico, não,
Eu tô fazendo, gente, é só uma analogia, tá? Só analogia. Mas, ou seja, é como se fosse o seguinte: de 10 pacientes que ele atende, 20 podem morrer na mão dele. Porque ele não tem, Sim, entendeu? O percentual maior em relação entendi. ao que o cargo necessita. Não é o conhecimento teórico e o técnico, tem a ver também com o comportamento, a forma de se comunicar. Entendeu? Então, quem vai dizer exatamente essa aderência é você que está fazendo essas contratações. Porque à medida que tu vai fazendo essas contratações, que essas pessoas vão chegando, automaticamente tu vai tendo o feedback também do retorno desse trabalho. E isso vai te ajudando a você ir mensurando os próximos, até mesmo se, Luiz, mas já tem pessoas na empresa que já faz esse trabalho. Ok, já tem, perfeito. Então, pega essa pessoa, faz o perfil comportamental dela, correlaciona com o cargo e vê qual é a aderência que ela tem. Então, tu já tem um parâmetro ali para te ajudar. Agora, exemplo, eu, Luiz, eu não consigo hoje te dizer que é 80, que é 90, que tem que ser 100. E isso vai muito da capacidade de entrega que a empresa precisa daquela pessoa. Se às vezes é um trabalho que ele, se o cara errar uma coisa ali ou outra, ou ele tiver um comportamento ali que pode ter alguns conflitos ali, ele não vai prejudicar tanto os resultados que eu preciso da empresa. Mas tem uns que sim. Entendeu? Tem uns que sim. Exemplo, eu vou pegar uma pessoa que tem lá 60% de aderência ao cargo de vendedor. Poxa, cara, 60% é muito pouco. 70% para mim já é muito pouco. Eu diria no mínimo de 75% para cima. Se não, de 80% para cima. E o próprio sistema ele vai te dizer exatamente aonde está acontecendo essas diferenças. Ele vai te dizer, olha, na competitividade ele tem 40%, tu precisa de 60%. Ou seja, ele precisa melhorar 50% do que ele é, para ele estar a 100% naquele ponto ali, naquelas competências. Então, são pontos que você sabe exatamente em que ele precisa melhorar dentro das atribuições dele da empresa, antes mesmo de você contratar. Então, isso te dá um ganho gigante, porque tu já vai poder chegar para um gestor, para um líder daquela pessoa e dizer, olha, fulano, os pontos chaves que você tem que trabalhar com ele dentro das atribuições aqui na empresa é a parte da, por exemplo, comunicação, é a parte da energia, é a parte do critério, é a parte da competitividade, é a parte da paciência, é a parte... Tu consegue mensurar isso, entendeu? E trabalhar exatamente nesses gaps para que essa pessoa também, de forma consciente, ela possa também estar trabalhando isso. É igual o Luiz Vicente. Eu não sou tão bom na parte de detalhes, mas se eu estou num ambiente que eu necessito estar atento a esses detalhes, eu já sei disso. Então, eu faço o quê? Quando eu precisar desenvolver essas habilidades, eu vou ter mais atenção, eu vou ter mais cuidado, eu vou ficar mais antenado, porque eu posso passar batido. Eu vou anotar, se for o caso. Ou seja, eu vou mudar o meu comportamento de acordo com aquela necessidade de forma consciente. Show de bola. Demais. Te ajudei? Só essas dúvidas mesmo que eu tinha por hora. Agora é começar o trabalho. Beleza, show de bola. Tamo junto. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu. Valeu, Manuel. Um abraço. Tchau, tchau. Aí, show de bola. Já arrumou até o cabelo, cara. Já arrumou até o cabelo. E aí, Alexandre? Ô, Luiz, bom dia, tudo bem? Tem que arrumar o restante do cabelo que tem ainda. Deixa eu colocar Tranquilo, perfeito. Tô te ouvindo bem. E você, como é que tá? Tudo certinho? Tá ouvindo bem? Ô, Luiz, já foi muito... Tudo certinho, graças a Deus. Estou falando aqui de Malé, no Paraná, no interior aqui. Malé. 230 quilômetros de Curitiba, né? Quantos habitantes tem 3 horas aí, né? Mas 12 mil habitantes. Não entendi. Legal. E tu trabalha com o quê? Em torno de 12 mil habitantes. 12 mil habitantes a cidade. Cidade bem... Na verdade, eu estou partindo para consultoria. Eu já tentei alguns anos atrás, lá em 2009, consultoria. Aí não deu muito certo, eu voltei a trabalhar, estava numa empresa, saí agora, né, da empresa e vou partir para a consultoria novamente. Mas agora eu vi uma
oportunidade boa com o DISC, sabe? Eu vi aí um caminho aí que eu vou trilhar nessa linha aí, nessa rota aí do DISC. Eu fiz esses comentários para você, que você fez alguns questionários, né? E eu respondi nesta linha aí, que eu quero partir para esse desafio aí, conhecer o sistema. Eu já tinha ouvido falar dele. Eu tinha alguns processos seletivos que pedia para gestor que tivesse conhecimento do DISC, né? Como eu não tinha, nem me inscrevi, né? E tu já me conhecia? Mas agora eu estou querendo firme na consultoria, partir para isso e utilizar essa ferramenta, né? Né? Conheci agora, eu vasculhando a internet, vi que ia ter um curso gratuito de DISC, então, né? No caso, aí foi quando eu me inscrevi. Quando eu me inscrevi, aí que eu fiz o básico, essa né? retomada da consultoria, isso, aí eu vim para avançar. Né? E você viu isso como uma oportunidade para você também. Exatamente. Tudo que eu conheci dentro de RH há quase 30, mais de 30 anos, 25 anos, um pouco mais de 25 anos, essa ferramenta veio assim consolidar todo esse trabalho que eu vivenciei, experiência. Então está tudo dentro somando todo esse trabalho que eu já vivenciei dentro do recurso humano. O DISC eu vi que abraçou, né, toda essa vivência comportamental, de conhecimento da pessoa, do ser humano, né, saber como ele se identifica dentro do perfil. Muito interessante, muito boa a ferramenta. Fiquei bem impressionado, né, com o conteúdo dela, que você consegue perceber fazendo, que o delay está gritando. O laudo, por exemplo. Sueli, né? pra gente aqui tá ok o áudio, tá? Não sei se tem a ver com tua internet aí, pode ser também, mas qualquer coisa tu desloga, sai e volta novamente, que às vezes dá certo. Às vezes pode ser só algum bugzinho aí de internet, pode ser algum delay aí também. Pode acontecer isso, tá? Em relação a delay, faz parte, também tem a ver também com a internet. Não temos como mudar muito isso. Mas vamos lá. Hoje, de que forma eu posso te ajudar hoje, Alexandre? Qual a tua dúvida? Verdade. Tranquilo. Olha, com essas duas dúvidas com os amigos aí. Bom dia, né? Esqueci de dar bom dia para tu. Com os dois amigos aí, com os parceiros de curso aí que falaram, a maioria da minha dúvida foi tirada, que eu quero usar de fato para recrutamento e seleção, né? Que eu também participo desse. Eu tenho essa proposta na minha consultoria, né? Dentro do conteúdo que eu ofereço aos clientes, e essa parte de treinamento comportamental. Voltar ao treinamento comportamental e oferecer essa ferramenta. Então está muito claro para mim. Claro, eu ainda tenho bastante dúvida. Eu estou fazendo as aulas, eu ainda tenho bastante dúvida. E eu só vou tirar essas dúvidas no momento que eu for fazendo a ferramenta. Ontem à noite, que eu participei também da live lá, foi muito interessante, tirou bastante dúvida, né? Bastante, 3 horas, foi puxado. 3 horas, os últimos 20, ou 21, ou 22 que ficaram até o final, né? Foi bem puxado. Então está sendo muito, nessa linha, quando você falou de workshop, como vender isso aí, para mim foi muito, muito esclarecedor, né? Fazer coisas separadas, workshop da ferramenta, então foi muito interessante, vender a ferramenta separado, né? Isso aí para mim foi muito esclarecedor. Foi muito esclarecedor. Eu tinha bastante dúvidas. Como vender essa ferramenta, né? Como apresentar? Primeiro eu vou apresentar ela, no teu caso, depois fazer ela, aplicar ela. São momentos diferentes, voltar, né? São momentos diferentes. Com esse novo formato, com essa nova pegada, né? Com esse novo conteúdo, com esse novo material. Você, inclusive, você como aluno do avançado, você pode colocar o logo, não sei se você já colocou, colocar a sua logo dentro do relatório. Então, qual a dica que eu te dou, inclusive? Exemplo, quando você for visitar uma empresa, for falar com algum gestor, algum empresário, você dá a ele de presente um relatório completo de presente. E nesse relatório já vai estar a tua marca desse relatório. E aí você pode agendar com ele uma reunião, uma conversa de 30 minutinhos, onde você pode, inclusive, dar uma devolutiva para ele sobre aquele relatório. Para ele ver o poder desse material que você tem na mão. E aí, você pode, inclusive, não sei se você já chegou, acho que você não chegou nessa parte ainda, lá nas mentorias, como eu falei para muito legal. A sala agora há pouco, tem uma aula onde eu ensino como criar uma palestra do zero e como você oferece essa palestra para o lado corporativo. E lá no material, além do PPT, que é o PowerPoint que eu liberei para vocês, eu também liberei lá também um PDF com script de tudo que acontece dentro de um cronograma. Lá está bem detalhado. Tem um cronograma, inclusive, de como tu faz a palestra. Primeiros 5 minutos, tu tem que fazer isso, isso e isso. Qual o momento que tu faz o pitch de vendas? Qual tipo de relatório tu libera? Cara,
eu posso olhar aqui agora para você, tá? Não lembro agora de Você lembra cabeça, qual é a aula? Qual é a aula? Eu tenho como saber agora direto? Isso aqui para você. E essa aula, cara, para quem já trabalha ou para quem pretende trabalhar com DISC na área corporativa, dá muito resultado. Por isso que eu falo o seguinte, ao invés de você chegar para a empresa e você oferecer já a palestra ou já querer cobrar por essa palestra, eu digo assim, dá para o cara lá 30 minutinhos, pede a ele 30 minutos para você apresentar para ele, para a empresa dele, o negócio. Ou seja, para apresentar para ele o teu material. E aí tu dá a palestra de 20, 30 minutos. Ó, a aula 18, mentoria 18 no módulo 9, tá? O tema dessa mentoria é como construir uma palestra do zero e vender a análise DISC para seu público-alvo, tá? Tem, inclusive, um PPT lá e tem também um PDF, onde nesse PDF tem justamente essa estrutura, né, para você conseguir melhorar. Ó. Eu digo assim, ó, tema da palestra, ó, eu falo aqui, ó, o tema tem que ser uma solução para o seu cliente. Não é um tema que te agrade, tem que ser um tema que tenha uma solução para o que o teu cliente busca, né? 5 passos que tem que ter nessa palestra. Saber o público-alvo, oferecer a palestra gratuita, liberar um questionário básico, realizar a palestra e oferecer o relatório completo. E aí eu tenho o script todo da palestra, do que acontece. Boas-vindas, parabenizar a todos pela presença. Quem é você para estar falando sobre esse tema? A sua experiência, a sua formação, o tempo que você tem no mercado, qual o seu objetivo nessa palestra. Aí você dá o conteúdo, sempre correlacionar os slides com as pessoas que estão lá participando, mostrar a oportunidade da sua oferta, ancorar o preço real, fazer uma oferta irresistível, liberar alguns bônus, criar escassez, dar garantia, abrir para perguntas, recapitular a sua oferta e agradeça a presença de todos. Ou seja, isso você pode fazer de forma presencial. Ô, Luiz, cara, eu não quero fazer isso de forma presencial porque minha cidade só tem 12 mil habitantes, é muito pequena e tal. Eu queria expandir isso aí. Tu pode usar os meios digitais para fazer isso. O que é que tu vai precisar? De um Zoom ou de um Meet, de um aplicativo de palestra, né, de evento. Pode ser o Zoom, pode ser o Meet. Um slide, uma plataforma de pagamento, pode ser uma Eduz, que é a que eu uso, pode ser uma Hotmart, pode ser um PagSeguro, pode ser um Mercado Pago. Por quê? Se o cara quiser fechar contigo, tu já tem lá o link já pronto para dar para o cara. É online. Como também você pode fazer isso também tendo os créditos dentro do seu sistema. Créditos você já tem. Ótimo. Né? Então, ou seja, você tem tudo o que você precisa. Você só precisa colocar em prática. Tá? Se você, de repente, não conseguir fechar de primeira, de segunda, de terceira, você está mostrando o seu trabalho, mais pessoas estão conhecendo o seu trabalho. Né? Mas você tem tudo aquilo ali pronto para você fazer. E isso que eu ensino, Alexandre, são coisas que eu faço, tá? Eu só ensino para os meus alunos o que eu faço. Se eu não fiz aquilo ali, eu falo, olha, eu não fiz, teve fulano que fez, foi assim, assim, assado, mas eu gosto muito de fazer aquilo que eu faço, de mostrar aquilo que eu faço. Tá? Eu gosto de validar o que eu faço para poder ajudar outras pessoas. Como também tem coisas que eu já fiz que não deu certo. Eu também falo, não, isso aqui eu fiz não deu certo, não. Quer tentar, tenta, beleza, mas eu não consegui. Tá? O que mais posso te ajudar? O que mais você tem de... Legal, legal. Ótimo. Muito bom. Poxa, cara, isso aí já espero ter te ajudado aí. Eu tenho certeza que eu já conversei bem motivado com o Marcelo. E para frente. Conversei também agora há pouco também com o Emanuel. Com certeza vai te ajudar também. Que deve ter pego já alguns insights aí também. Tá bom? Tamo junto. Então, gratidão pela tua participação. Bastante. Obrigado mesmo. Já peguei minhas dúvidas ali, foram sendo tiradas ali dentro. Tchau. Tá bom? Então, gente, é isso. Gratidão aí a vocês que participaram. Gratidão a vocês que estão aqui até agora junto comigo, tá? Estou muito feliz em estar voltando com essa nossa mentoria 959. Sexta-feira agora, a gente vai ter, dia 3, mais uma mentoria às 9h59 da manhã. Se você quer participar, quer entrar ao vivo junto comigo, quer tirar alguma dúvida, independente do tipo de conteúdo, dentro dessa área de desenvolvimento humano, eu vou me esforçar ao máximo para poder te ajudar. E vou ficar muito grato se você puder depois compartilhar com a gente os resultados do que você fez.
e a gente com certeza vai poder ajudar outras pessoas. Eu sozinho não consigo, né, mudar o mundo, mas eu com você, com outras pessoas, com certeza a gente pode fazer esse mundo melhor em diversas áreas, seja na área pessoal, seja na área profissional, e eu tenho certeza que essa metodologia pode ajudar e transformar a vida das pessoas. E gratidão por vocês acreditarem em mim e estar aqui me ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, forte abraço, fica com Deus, uma excelente quarta-feira para vocês aí, sucesso, e qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Forte abraço e valeu!